Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de suma importância. É um vídeo em que eu vou falar sobre a guerra tecnológica entre China e Estados Unidos e no centro desta guerra, a tecnologia do 5G. Bom, nós temos aí aproximadamente 30 anos que o Muro de Berlim caiu, também a União Soviética foi dissolvida e, portanto, acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria dos nossos dias é uma guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China, e ambas as nações tentando dominar a tecnologia 5G e levar para todas as nações da Terra, né? Portanto, é uma guerra por hegemonia econômica, mas agora os players são China e os Estados Unidos, tá? Não somente o governo americano entendeu dessa maneira, mas a gente sabe que os governos da Austrália, da Nova Zelândia, de Taiwan se aliaram à Casa Branca e também limitaram a atuação da empresa chinesa. Embora a Huawei, seja uma empresa de capital privado, os americanos temem que ela, na verdade, esteja a serviço do governo chinês. Bom, gente, os boicotes não impedem a Huawei de continuar a sua expansão mundial. Em junho, ela assinou um acordo, gente, com a maior empresa de telecomunicações da Rússia, a chamada MTS. E no mês passado, anunciou a construção de uma fábrica de celulares, e tablets em São Paulo no ano de 2021. O investimento desta nova fábrica vai ser de 800 milhões de dólares. E a multinacional já tem uma fábrica em Sorocaba, no interior paulista, com 2.000 funcionários diretos e mais 15.000 funcionários indiretos. Agora, nesta guerra fria de tecnologia, o cenário ainda é nebuloso. As pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer depois. Mas vários países da Europa ainda estão avaliando a adoção da tecnologia chinesa, Inclusive alguns aliados históricos dos Estados Unidos, como o Reino Unido, a França, como a Alemanha, o Canadá e a Itália. Então, a empresa chinesa afirma que vai conectar 3 bilhões de pessoas em 170 nações do mundo. Então agora, a partir desse momento, eu quero fazer algumas reflexões com vocês, falando sobre tanto os perigos da tecnologia 5G quanto os avanços que ela vai promover, tá bom? Mas é importante que vocês entendam que a tecnologia do 5G, ou seja, a quinta geração da internet ou da telefonia celular, ela é inevitável, vai acontecer, Agora, o 5G não é simplesmente uma evolução do 3G e do 4G. Muito pelo contrário, trata-se de algo completamente diferente. Alguns dos estudiosos estão dizendo que a revolução que se espera com a implantação do 5G e quando alcançar aí o seu ápice, de funcionamento, será muito maior do que a vinda da internet quando não existia a internet. Ou seja, o salto ele é gigantesco, ele é enorme e vai mudar completamente a sociedade moderna que nós estamos vivendo. Então, a partir de agora, eu quero falar para vocês de alguns avanços e alguns perigos da tecnologia do 5G, tá bom? Vamos lá aos avanços. Em primeiro lugar, vai haver uma melhoria da qualidade do sinal na internet, Não haverá lugares no mundo inteiro em que haverá sombras para que a pessoa não consiga um sinal de internet. Hoje, quando você vai para uma montanha ou você vai para algum lugar mais no interior, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, meu sul, tem uma fazenda, é muito difícil pegar a internet lá. Quando eu vou para lá, eu não consigo fazer vídeos, subir os vídeos, fazer lives, porque simplesmente a internet que tem lá é muito lenta e não pega. Com a tecnologia do 5G, por conta de multiplicar enormemente o número de torres, Hoje a tecnologia
do 4G, as torres são grandes, muito altas e não tem muitas. Com a tecnologia do 5G, você vai ter no futuro uma torre a cada 100 metros. Então serão torres muito menores, mas que terá uma conectividade infinitamente maior. Então não vai haver praticamente sombra, não vai haver lugar onde você não pegue, né, a internet. E até mesmo as redes aí de Wi-Fi serão desnecessárias. Por quê? Porque a tecnologia do 5G vai ser melhor do que os nossos Wi-Fi hoje. Tá? Alguns estão até dizendo que vai chegar a ter 600 vezes a velocidade de transmissão que nós temos hoje com a tecnologia 4G. Então, primeira coisa que vai ser bom, a melhoria da qualidade do sinal da internet. Segundo lugar, vai haver conexão entre bilhões de pessoas de maneira instantânea, sem delay. Você sabe que hoje a internet, entre o fato real, por exemplo, você está fazendo um filme aqui, você está transmitindo pela internet, existe um delay aí de 4, 5, às vezes até uns 10 segundos. Isso impossibilita, por exemplo, a utilização de robótica, por exemplo, à distância, para utilização médica, por exemplo. Você sabe que com 5G, como vai praticamente acabar o delay, vai ser um delay de talvez meio segundo e menos do que isso, um médico, por exemplo, que estiver nos Estados Unidos, ele vai conseguir operar um robô para fazer uma operação muito delicada num paciente aqui no Brasil. Então você pega um especialista muito bom do outro lado do mundo, ele utiliza da internet, ele vai comandar um robô e esse robô vai operar a pessoa e ele do outro lado, real time. Então isso é um avanço extraordinário, viu, gente? A área médica vai ser muito, mas muito beneficiada, não só através de operações, mas também a utilização de dispositivos inteligentes que vão ser introduzidos nas pessoas, tá? Chips, nanorobôs, que vão ministrar medicamentos de maneira inteligente, sem que você tenha que, tomar remédios, por exemplo, antidepressivos muito potentes, que têm efeitos colaterais. Você vai ter nanorobôs ou microchips que vão detectar as ondas cerebrais, vão detectar quando uma pessoa vai ter um surto, por exemplo, psicótico ou um surto de depressão, e com antecedência, e esses nanorobôs vão comunicar, por exemplo, por e-mail o cônjuge para que ele esteja preparado que daqui, por exemplo, 2 semanas existe tantos % de possibilidade que o cônjuge dele desenvolva um ataque, por exemplo, de mania, se ele for bipolar, tá? Então, ou seja, os avanços médicos por conta da utilização desses dispositivos inteligentes que exigem uma internet muito superior, isso é indubitável que vai melhorar muito a vida das pessoas. Mas a que custo, né? Nós vamos ver isso mais para frente, tá? Ou seja, a tecnologia 5G vai abrir o mundo para a inteligência artificial. Esta vai ser a grande mudança do mundo, gente, que vai ser a introdução, da tecnologia, da inteligência artificial em diversos setores. Por exemplo, o trânsito. Daqui a alguns anos, 4, 5 anos, no máximo 10 anos, eu acho que nós não teremos mais carros que não sejam elétricos e que não sejam todos eles de inteligência artificial. Eu acho até que o indivíduo vai poder dirigir se ele quiser, mas se ele não quiser, ele pode ir lendo o seu jornal para o trabalho, porque basta ele colocar lá o itinerário, o roteiro para onde ele quer ir, e o trânsito todinho vai ser controlado pela inteligência artificial, ou seja, vai haver uma interação de sinais de trânsito em conexão com os automóveis. Por exemplo, se o indivíduo estiver andando em velocidade acima e for acontecer um acidente, as câmeras vão analisar o todo e o próprio carro vai assumir o controle. Hoje nós já temos carros que têm uma inteligência artificial restrita, que ele breca, ele vira, ou seja, nesse tempo, com plenitude do 5G, os carros eles vão tomar a direção do motorista e vão evitar uma série de acidentes. Ou seja, além disso,
Haverá a utilização de câmeras, gente, de câmeras que serão espalhadas por todo o planeta, né? Então, por exemplo, se houver um assalto, o indivíduo vai ser reconhecido, ele não terá para onde fugir, porque com a inteligência artificial será muito mais fácil você encontrar o indivíduo, né? Principalmente se o rosto dele tiver no sistema de dados da internet como um bandido, como alguém procurado. Isto certamente vai ajudar na segurança, tá bom? Agora, qual é a contrapartida disso, gente? A contrapartida são os problemas que a tecnologia do 5G vai trazer. Em primeiro lugar, alguns ambientalistas, né, ecologistas, dizem que o aumento exponencial, né, e significativo de sinais de telefonia celular e de internet vai afetar muitos animais, especialmente os animais que têm hábitos migratórios, né, que dependem, por exemplo, do norte magnético, né? Esses animais serão confusos e poderão perder esse ciclo e, obviamente, não farão, né, as migrações que eles fazem aí há sei quantos anos, né, e que isso permite que eles vivam, que eles procriem, porque eles sempre vão no inverno, né, eles vão para o sul, no verão eles vão para o norte, e não só, alguns dizem que não só os pássaros, esses sim serão os mais afetados, mas não só os pássaros, mas como toda a cadeia, né, vamos dizer assim, dos animais vão ser afetados, vai ser afetado por conta desses sinais exacerbados, né, e o crescimento exponencial. Outro aspecto também que é negativo é que possibilitará a invasão de privacidade. Isso tanto do ponto de vista pessoal, né, individual, quanto também do ponto de vista nacional, tá? Como é que vai ser feito isso, gente? Pensa que você vai ter sempre perto da tua casa uma torre de 5G. Pensa que todos os eletrodomésticos hoje, por exemplo, os computadores, os celulares, todos eles já vêm com uma câmera interna. E essas câmeras, elas poderão ser ativadas até a revelia, a contragosto da pessoa que a tem. Então, por exemplo, até os eletrodomésticos terão, né, dispositivos de câmera, porque vai ser necessário para discernir o ambiente, para perceber, para discernir a temperatura, né, para discernir todos os aspectos daquele lugar. Então, o teu micro-ondas, né, o teu forno normal, o teu fogão, a tua televisão, todos os eletrodomésticos, eles terão, tá, microfones embutidos com câmeras que poderão investigar as pessoas contra a sua própria vontade, tá? No nível nacional, tá? O jornal britânico The Telegraph mostrou que funcionários da Huawei já trabalharam para o governo da China em áreas estratégicas, como o Ministério da Segurança do Estado e em projetos do Exército. Ou seja, esses funcionários que agora estão numa empresa chinesa, privada, eles já foram funcionários estratégicos do governo chinês. Alguns estudaram na academia militar e atuaram nas unidades ligadas a ataques cibernéticos a multinacionais americanas. É muito estranho isso, né? Então, camaradas que têm expertise, têm um passado de terem atuado na área de ataques cibernéticos, agora estão trabalhando numa empresa que está entrando em diversas nações para produzir a tecnologia 5G. Tá? O estudo do jornal Telegraph, ele analisou 25 mil currículos e descobriu que cerca de 100 funcionários da Huawei têm ligações com agências de inteligência e do exército chinês. Uau! Além de experiência em questões de segurança nacional. Tá? Em visita ao Brasil em julho, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, ele alertou o governo brasileiro em entrevista ao jornal Valor Econômico, dizendo o seguinte:
a economia chinesa é muito diferente da nossa. Você deve ter ciência de que existe uma lei na China que obriga empresas privadas a cooperar com os serviços militares da inteligência, mantendo em segredo o nível da cooperação. Não temos isso nos Estados Unidos e não temos isso no Brasil. Só isso mostra a diferença de abordagem, disse o jornal Telegraph. Olha que coisa. Então, há uma lei na China que toda empresa chinesa tem obrigação de apresentar os seus dados para o governo chinês. E isso fazer uma cooperação, né? A empresa tem que alimentar o governo chinês, e isso de maneira sem que ser aberta, né? Sem que o mundo saiba. Então, o próprio secretário do comércio americano está dizendo, né? Está alertando aos brasileiros. As empresas, inclusive essa, elas têm obrigação de oferecer para o governo chinês uma série de conhecimentos e de dados, e isso pode ser feito de maneira sigilosa, né? Então, qual é o grande perigo de ganhar o 5G da China? O uso da internet poderá ser controlado por uma empresa que tem uma ligação com o país comunista e que tem demonstrado nos últimos anos, né, um ímpeto de hegemonia mundial e de interferência, inclusive política, nas nações, tá bom? E pode, de alguma maneira, prejudicar até mesmo a pregação do evangelho. Bom, gente, imagine o seguinte: se nós entregarmos a tecnologia do 5G para a China, um país comunista que persegue cristãos no seu país. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer no Brasil, porque pode haver uma série de outras maneiras do próprio governo brasileiro interferir nisso. Mas, gente, você sabe que essa tecnologia, seja da China ou dos americanos, vai ter acesso a muita informação e muitos dados das nações onde eles estiverem. Agora, eu pergunto para vocês, o que seria melhor para nós? Sermos investigados pelos americanos ou pelos chineses? Faz uma avaliação aí, você pode ter a resposta para isso, né? De qualquer maneira, eu quero dizer para vocês que a tecnologia do 5G vem para ficar. Nós precisamos estar preparados para esta mudança, nos apropriar daquilo que vai ser bom, mas estarmos muito mais atentos para aquilo que vai ser ruim, tá? Então precisamos orar e pedir a Deus mais tempo, para que tenhamos mais tempo de liberdade para a pregação do Evangelho. Eu creio aqui, viu, gente, isso aqui é a minha opinião, que nós estamos chegando num afunilamento em que cada vez mais a internet vai começar a cercear a pregação do Evangelho, e daqui a alguns anos vai ser baixada uma lei internacional em que as pessoas não poderão pregar religião alguma, porque isso será uma forma de produzir diferenças, né, de ofender aos diferentes, aqueles que creem de maneira diferente, e as pessoas dirão então, olha, você quiser pregar, você prega na sua igreja, no seu templo, mas você não pode sair para fora, não pode pregar em lugares públicos, como isso já existe em alguns países, viu, gente? Os cristãos, para pregar, só pode pregar dentro da própria igreja. Ou seja, isso fecha de uma forma muito grande a possibilidade do evangelho ser pregado. Hoje nós estamos numa janela importantíssima em que nós temos liberdade para pregar, para falar o que quiser na internet, tá? Já começaram a fechar um pouco as portas. Se você fala algum tema que seja mais agudo, né, que seja mais agressivo, as pessoas estão proibindo. Eu até concordo com isso, tá, gente? Porque senão as pessoas falariam as piores barbáries. Mas uma pregação do evangelho ainda é livre na internet. Mas eu acredito que dentro de algum tempo isso vai começar a ser cerceado. Agora, imagine o seguinte: se a empresa que ganhar essa tecnologia seja uma empresa de uma nação ateísta que proíbe
ou que pelo menos cerceia de maneira considerativa, né, a pregação do evangelho, e eles tendo acesso aqui. Quem garante que eles não vão dificultar, ou seja, que os vídeos não vão conseguir ser subidos para a internet, eles vão ter problemas de comunicação, e não de uma forma clara, não de uma forma explícita, pode ser que seja de uma forma só, sabe como algumas empresas de telefonia vendem um tanto de por exemplo, 100 giga, né, de transferência, e depois o cara começa a usar, cai para 20, 30, e aí ele tem que ficar ligando lá para reclamar. Ou seja, existem maneiras de você impedir, não de maneira explícita, ou pelo menos dificultar através da internet. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, queridos, é que nós estamos vivendo, na minha opinião, os últimos anos de liberdade clara para você pregar o evangelho. Então temos que pregar a tempo e fora de tempo. Temos que falar de Cristo, temos que nos preparar para o mundo que vem, um mundo que vai cercear a liberdade de pregar o evangelho. Então, eu estou fazendo esse vídeo, em primeiro lugar, para pedir a você que você compartilhe, tá? Que você curta, que você interaja, porque quanto mais interações houver nesse vídeo, o YouTube, né, que é o algoritmo do YouTube, vai entender que o vídeo é relevante e ele vai sugerir que esse vídeo vá para as pessoas que estão aí à procura do tema do 5G. Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é de grande importância, de suma importância. Temos que pregar o evangelho. Eu creio que Jesus está às portas. E mais do que nunca, nós temos que pregar o evangelho. Mas antes da vinda de Cristo, nós já vamos experimentar, né, as portas se fechando, a perseguição velada se tornando cada vez uma perseguição mais aberta. Então, eu queria pedir para vocês, comentem, interajam, curtam, compartilhem esse vídeo, porque ele é de grande importância. Os tempos que vivemos são tempos maus, são tempos de transição. Nós estamos, né, muito próximos de uma revolução tecnológica que vai mudar o estilo de vida das pessoas no mundo. E isso só será possível através da tecnologia 5G. Eu quero terminar esse vídeo dizendo, queridos, não é que você vai negar, não, eu não vou ter, não vou contratar. Não, não é nada disso. Vai contratar, vai usar a tecnologia, vai se aproveitar daquilo que ela tem de bom, vai ser bênção. Só que nós temos que estar atentos, porque cada vez mais o mundo está se tornando um mundo de controle. Quando chegar ao auge da tecnologia do 5G, meu querido, a pessoa não conseguirá fugir, nem se ela estiver no meio do mato, no meio do oceano, no meio da selva amazônica, ela será encontrada. Se ela tiver um celular ou se tiver um dispositivo eletrônico introduzido no seu corpo, esquece, ela será encontrada em todos os lugares. Para você que entende a respeito das profecias e entende, discerne o mundo espiritual, meia palavra basta. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar o Brasil e dar ao Brasil esse privilégio de nós pregarmos o evangelho enquanto ainda pudermos no mundo inteiro. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo grande no teu coração. Se você nunca leu a Bíblia com um panorama, vai se surpreender com o conteúdo que eu preparei no meu novo curso, chamado Panorama da Bíblia. Você vai aprender a enxergar exatamente o que precisa sempre que começar a leitura de um novo livro da Bíblia. Dúvidas, confusões e a falta de entendimento já não farão parte da sua leitura bíblica. Venha comigo se aprofundar nos 66 livros da Bíblia, com muita paixão e com muito entendimento. Toque agora no link e garanta a sua vaga.